amizade, esse reconhecimento do Dr. Fabrício, em primeiro lugar, um ser humano e amigo, e um profissional que eu me admiro muito e me espelho muito, assim como o Dr. André, há muitos anos que eu o conheço também. Espelho e admiro muito os dois, então, para mim, é uma honra estar aqui nesse evento. E, principalmente, como o Fabrício falou, a cereja do bolo, né? Está inserido com a enfermagem, junto de um evento onde tem tantos profissionais que são excelência, Fabrício na sua área, André na sua área, Lúcio e doutora Élvia, e a enfermagem está aqui também fazendo parte. Então, isso é muito importante para nós. Então, o Fabrício me pediu para que eu pudesse falar um pouco do papel da enfermagem, né, o papel do enfermeiro dentro desse contexto, do contexto do paciente politraumatizado. Primeiro, eu não teria como iniciar, apesar de que a doutora Élvia ela explanou muito bem, ainda bem que eu enxuguei bastante alguns slides, porque ela já trouxe muito falando sobre o que é o paciente politraumatizado, né? Então, o que é o protocolo do ATLS. Então, vou falar brevemente que, dentro da introdução, o politraumatismo é caracterizado por múltiplas lesões causadas ao corpo por força externa de natureza física ou química, como impactos ou queimaduras. Às vezes, a gente fica preso no foco de que o paciente politraumatizado é apenas aquele paciente de trauma, né? Aquele paciente que teve um acidente de moto, um acidente de carro, uma queda da própria altura, uma queda de andames, queda de escada, e, às vezes, nós esquecemos que existem outros traumas também, que é caracterizado também, o paciente pode ser um paciente politraumatizado, que é através desses impactos ou queimaduras. E, nesse caso, a doutora ela deu até um exemplo, que foi muito importante, bem lembrado, que dentro do ATLS, o paciente politraumatizado ele é caracterizado quando ele se tem duas lesões, né? Duas ou mais lesões de órgãos-alvo ou de outras estruturas. Porém, como foi dito, o paciente politraumatizado é um contexto muito amplo, né? Ou seja, paciente que tem fratura de mão direita e de cotovelo esquerdo é um paciente politraumatizado dentro do ATLS, sim, mas não é um paciente que traz risco eminente de morte. Então, a gente tem que saber caracterizar e avaliar, de acordo com esse paciente, qual conduta que deve ser feita, dentro do contexto da enfermagem também. E, no Brasil, em 8 de julho de 2013, foi aprovada a portaria número 1366, que tem como objetivo o cuidado ao trauma. Então, todo o protocolo criado para ser avaliado e, rotineiramente, fazer com que esse paciente seja avaliado de uma forma correta, dinâmica, e que venha trazer êxito no seu tratamento, foi tido desde essa lei, né, dessa portaria, que foi de 1366. E a redução da morbidade e mortalidade por meio da universalização, com ênfase na padronização de um modelo de atendimento. Então, foi através dessa lei que foi trazido toda essa estrutura, né, todo dentro do protocolo, para que a gente pudesse seguir corretamente como deveria ser feito todo esse atendimento. O trauma pode causar anomalias físicas, mentais, temporárias ou não, sendo capaz de levar o paciente a óbito devido à sua gravidade. Diante disso, o politrauma é uma síndrome decorrente de lesões múltiplas, foi o que eu acabei de falar, né? O paciente que ele tem lesões múltiplas, né, dentro do contexto do trauma, do politrauma, e dentro do contexto do ATLS, então, nós devemos seguir essa padronização de atendimento dentro desse contexto do paciente politraumatizado. E um dado epidemiológico que é muito importante sempre trazer: no Brasil, a cada ano, são registrados mais de 1 milhão de acidentes, matando cerca de 40 mil pessoas e deixando mais de 370 mil feridos, segundo o Ministério da Saúde. Isso se traz também por um grave problema da saúde pública. Por quê? Quando o paciente é politrauma, o paciente ele não fica apenas naquele momento da emergência, ou seja, não fica apenas no pré-operatório, né, como nós chamamos, que isso entra no protocolo de PH-TLS. O PH-TLS é aquele que chega primeiro a vítima de trauma em rua. Ou seja, o paciente ele é acompanhado também pela equipe de enfermagem, né,
Existem, principalmente no nosso município de Santo Estevão, o SAMU, o 92, que ele é o responsável em estar dando esse suporte a esses pacientes vítimas de trauma. Ou seja, o nosso SAMU de Santo Estevão, ele é uma unidade de suporte básico. Ou seja, ele é contemplado apenas pelo técnico de enfermagem, condutor socorrista e, em alguns momentos, dentro do contexto de atendimento, o enfermeiro. Sou eu que estou na coordenação nesse momento. Ou seja, para você ver a importância que se tem o contexto da enfermagem, a importância que a enfermagem tem em todo esse processo. E por que, Ian? É um grave problema de saúde. Porque desde o deslocamento da ambulância até a chegada ao paciente, a avaliação dentro da unidade hospitalar e pós-admissão, isso gera um custo muito grande para a saúde pública, né? Ou seja, a ambulância não sai da base para socorrer um paciente sem que tenha gastos, né? Então, existe o gasto no preparo, né? na competência da equipe, né? Do treinamento. Então, nós temos que ter uma enfermagem bastante atuante nessa área e reconhecendo o seu papel dentro de todo esse contexto. Não é porque eu estou com o doutor Fabrício na clínica de diálise, vou dar um exemplo, não é porque eu estou com o doutor Fabrício na clínica de diálise, não é porque num dia de trabalho no centro médico eu tenho o doutor André que eu estou coberto. Não. O pensamento da enfermagem não deve ser esse. O pensamento da enfermagem deve ser que... Obrigado. O pensamento da enfermagem deve ser que, se eu estou no plantão, seja lá no plantão hospitalar, no plantão do SAMU, no plantão da clínica médica, no plantão do centro médico, se eu estou dentro desse contexto, inserido nesse dia, eu tenho certeza que o que chegar é de minha competência, o que for da minha competência, eu vou saber lidar. Então, esse tem que ser o contexto, esse tem que ser a visão da enfermagem. É por isso que eu achei muito importante, hoje, aqui presente, eu acho que a maioria é da área de enfermagem, né? Estudantes de enfermagem, enfermeiros, estudantes do nível superior de enfermagem. Então, isso é muito importante, porque o Centro Médico ele abriu esse espaço para podermos treinar, podermos nos especializar ainda mais, né? E isso nós só temos que agradecer por esse momento que é muito importante. E o papel do enfermeiro ao paciente politraumatizado. Vou estar sempre trazendo o papel do enfermeiro, mas trazendo também, ampliando um pouquinho para a parte técnica de enfermagem. O diagnóstico deve seguir o protocolo sempre do ABCDE, sempre do ABCDE, que é aquele padrão que foi trazido do ATLS. Mas, Ian, quem falou muito do ATLS foi a doutora Elvia. A doutora Elvia trouxe muito sobre a ATLS, para vocês verem a importância do profissional médico dentro do ATLS e a importância muito grande da enfermagem dentro do ATLS também. Ou seja, cada um na sua função, desempenhando um bom trabalho e fazendo com que a gente venha a reduzir essa mortalidade de todos esses pacientes. Porque se não tivermos uma equipe treinada, não adianta eu ter um médico só com registro de intensivista, enfermeiro só com registro de pós-graduação em urgência e emergência, técnico de enfermagem treinado em urgência e emergência, mas não treinam, né? Não praticam. Ou seja, então, nós precisamos ter esse pensamento, né, de que essa valorização tem que ser nossa, primeiramente nossa. Então, o diagnóstico deve seguir o protocolo do ABCDE. Dentro da enfermagem, é o papel da enfermagem posicionar esse acesso venoso periférico, né? Nós temos que ter essa visão, a monitorização do paciente, sondagens do paciente, proteção de via aérea, oxigenoterapia e auxílio de intubação e manejos de droga. Mas todo esse elenco que eu trouxe aqui, eu necessito da presença eu necessito do pedido do médico para que eu venha fazer isso? Não. Eu posso adiantar alguns passos, sendo que eu posso estar seguindo todo esse padrão do ATLS, que é o ABCDE. Ou seja, essa parte de funcionar acesso é nosso, né? É da enfermagem. Essa monitorização, eu não preciso esperar o médico falar, Ian, equipe, vamos monitorizar o paciente.
Não tem essa necessidade de esperar. Se eu já avaliei, dentro da minha avaliação do ABCDE, do trauma, eu já fiz essa avaliação, que é uma avaliação muito rápida, como a doutora falou antes. É uma avaliação muito rápida. Então, eu preciso, equipe, vamos monitorizar o paciente. Não tem essa necessidade de esperar. Se eu já avaliei, dentro da minha avaliação do ABCDE, do trauma, eu já fiz essa avaliação, que é uma avaliação muito rápida, como a doutora falou antes. É uma avaliação muito rápida. Então, eu preciso avaliar, saber o que eu estou fazendo, saber como avaliar, e, a partir daí, corrigindo tudo dentro do processo, né, desse ABCDE. No A, eu vou corrigir a via aérea, né, e proteger a cervical do paciente. No B, avaliar a respiração do paciente. Se o paciente não estiver tendo essa expansão, tem que se avaliar, corrigir, fazer todas essas correções, e isso também cabe à enfermagem. E, na avaliação primária, na aplicação das 5 etapas, como eu falei aqui agora, ela é muito importante, lembrando que as 5 etapas, né, como também foi dito já pela doutora, foi inserido na atualização da TLS o X, né, que é esse sangramento com risco iminente de morte. Fazer a correção desse X é muito importante quando o paciente tem a necessidade da aplicação desse X. Destacar precocemente as possíveis alterações fisiológicas que ocorrem no trauma, evitando sequelas e óbitos. Ou seja, se o médico fizer a parte dele, né, e a enfermagem não fizer a parte dela, o paciente ele vai vir a óbito. Correto? Se a enfermagem fizer a parte dela e o médico não fazer a parte dele, o paciente pode vir também a óbito, não pode? Então, ou seja, nós temos que ter o pensamento de ter uma equipe treinada, né, praticante, e uma equipe que esteja segura de tudo aquilo que faça. Né? Então, essa aplicação desse ABCDE, para eu fazer essa aplicação, eu tenho que, primeiro, reconhecer, né, o paciente politraumatizado, onde eu devo usar e o que fazer em cada momento. Mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre essa sequela de óbito também. E na avaliação secundária, de acordo com a gravidade do paciente, por que de acordo com a gravidade do paciente? Porque eu avalio o meu paciente, né, tenho que fazer essas correções dentro dessa avaliação, tá? Se o paciente está com a via aérea prejudicada, na letra A, eu tenho que fazer essa correção, eu tenho que avaliar, tenho que reconhecer. Se o paciente está com a letra B do trauma prejudicado, que é a respiração e ventilação do paciente, eu não preciso esperar o médico pedir para colocar o cateter de O2. Né? Eu sei avaliar, doutor, esse paciente está desaturando, eu vou botar um cateterzinho de O2 aqui nesse paciente. Ou então, só depois que eu faço, eu ainda comento com ele, porque nós temos que ter também esse elo. Né? Eu não quero ser melhor que o médico, nem o médico melhor que o enfermeiro ou que a equipe. Nós temos que ter esse elo de compromisso com a vida do paciente, em primeiro lugar. Então, de acordo com a gravidade do paciente, é que nós vamos avaliar e fazer todas essas correções. Né? A partir daí, fazendo essas correções, vamos evitar essa mortalidade do paciente e algumas sequelas posteriores. A anamnese detalhada da vítima do trauma, mais verificação de sinais vitais e a realização do ECG, que é a escala de Coma de Glasgow, tudo contemplando nessa avaliação secundária do paciente. Tá? E nós temos esqueci a palavra aqui agora, o Lúcio até falou, que é o Tantra, né, do trauma. Né, todas essas siglas, Ian, mas é muita sigla que nós temos que decorar. Então, existem esses tantras, que é para a gente praticar e, a partir daí, poder trazer para a realidade no momento do atendimento do paciente. Como o ABCDE do trauma, né, que A, via aérea, B, respiração, C, circulatório. Nós temos alguns outros também que contemplam essa sigla ampla, que, nesse momento, é que nós fazemos uma anamnese detalhada, se o paciente estiver consciente.
Então, nós fazemos uma anamnese bem detalhada, procurando saber, é feito também pelo médico, mas prioritário da enfermagem. Tá? Então, a gente faz essa avaliação, essa anamnese bem sucinta, essa entrevista bem sucinta com o paciente. Se o paciente ele tem alergia a alguma medicação, tem alergia a alguma alimentação, né? Se o paciente, qual o uso do medicamento que o paciente possa fazer uso diário, ou seja, se for um anticoagulante, o paciente em trauma é risco de sangramento, né? Se o paciente ele tem algum passado anterior, passado médico, né? Se é avaliado por profissionais médicos ou avaliou há pouco tempo. Líquidos e alimentos ingeridos, ou seja, no trauma, é muito importante a gente saber, porque às vezes o paciente está alcoolizado, né? E o paciente está desorientado por conta da ingestão de álcool que ele teve. E às vezes o paciente está desorientado, mas não ingeriu álcool. Ou seja, o paciente pode ter tido um TCE e está com essa desorientação por conta desse TCE. Então, é muito importante a gente saber fazer uma boa avaliação e uma boa anamnese desse paciente politraumatizado. Ambientes e eventos relacionados ao trauma. Nessa questão do líquidos e alimentos ingeridos, é muito importante a gente saber a questão da ingesta de álcool, porque 90% do paciente de trauma, ele nunca vai dizer que ingeriu álcool. 90%. 10%, isso é estudo, 10% diz que realmente ingeriu álcool. Ou seja, às vezes o paciente ele omite essa informação que é importante para a gente, e a gente pode avaliar o paciente com paciente de desorientação, e às vezes o paciente ingeriu álcool, né? E aí, com o tempo, né, com um pouco de experiência que a gente tem na área, a gente tenta chegar mais próximo do paciente, para a gente tentar sentir aquele hálito etílico do paciente. Então, isso é algumas manobras que a gente vai desenvolvendo durante o tempo de trabalho. E no ar, nós temos o ambiente e eventos relacionados ao trauma. Toda essa cinemática do trauma, nós temos que procurar saber se o paciente ele não conseguir emitir essas informações, alguém que trouxe. Né? Nós do APH, que é o atendimento pré-hospitalar, nós fazemos muito isso. Às vezes o paciente ele teve uma colisão, moto, carro, ou seja lá qualquer outro acidente, qualquer outro trauma. O paciente ele teve um trauma nessa região, porém o paciente ele já está fora da cena, já está em outro lugar. A população tirou o paciente dali, pegou de qualquer jeito e levou para outro lugar. Então, isso também é muito importante, porque para a gente não ter que responder até um processo depois. Isso é muito importante para a enfermagem. Para toda a equipe, na verdade, né? Porque às vezes o paciente ele foi pego de qualquer maneira, trouxe até o hospital. Não, nós pegamos para dar um suporte, dar um socorro ao paciente, porque o paciente estava no chão e o socorro demorou. Mas, às vezes, tentando ajudar pode prejudicar. E depois que o paciente é prejudicado, podem ter certeza que aquele que deu aquele atendimento nunca vai dizer que foi ele que tirou. Ou seja, esse atendimento foi mal feito dentro da unidade hospitalar. Então, isso é muito importante a gente, dentro desse detalhamento dessa entrevista, a gente procurar saber do paciente. E na empregação da escala de Coma de Glasgow, para detectar um resultado satisfatório e eficaz, prevenir o mau prognóstico e alcançar diagnóstico seguro, prestando assistência qualificada e correta. Dentro da escala de Coma de Glasgow, nós vamos fazer essa avaliação e esse diagnóstico também, né? Porque, através da escala de Coma de Glasgow, como até a doutora já falou, a gente pode estar direcionando o paciente até uma proteção de via aérea superior, que é uma intubação do paciente, e às vezes o paciente não tem a necessidade dessa intubação, né? Então, a gente tem que saber fazer essa empregação dessa escala de Coma de Glasgow, sendo que ela pode ser feita pelo enfermeiro e pelo técnico de enfermagem também. Tá? Então, deve ser feita pela equipe de profissionais, e nós temos que saber fazer e direcionar esse atendimento. E a depender do nível de consciência, né, através dessa escala de Coma de Glasgow, que nós vamos fazer o tratamento adequado para o paciente. E a ANA, que é a Associação Americana de Enfermagem, ela nos traz 3 conceitos de enfermeiro. O primeiro, ele estabelece competência mínima no cuidado do paciente do trauma. Isso aqui é tudo direcionado ao trauma. Ou seja, ele estabelece competência mínima no cuidado ao paciente de trauma, né? Ou seja, é um enfermeiro que ele pode escolher outra área, né?
O segundo demanda especialização na área de emergência. E o terceiro requer especialização em área bem definida e atuação nos níveis de pré e intra-hospitalar. Por que eu trouxe esses três conceitos? Porque, assim, eu posso muito bem ser um enfermeiro obstetra, né? Eu gosto da obstetrícia, eu posso ser um enfermeiro obstetra, mas, em algum momento, eu vou ter uma emergência. Eu vou ter uma emergência na minha unidade hospitalar. Às vezes, eu sou um enfermeiro obstetra, de especialização, porém, eu estou inserido em outro contexto, que é um contexto de emergência. Ou seja, eles trazem esse conceito de que, independente da área de atuação, nós temos sempre que preconizar o treinamento e o aprendizado em todas as áreas, né? Mesmo que você escolha uma área que seja de mínimo de cuidado do paciente de trauma, mas eu tenho que saber, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar, eu tenho que me direcionar para que um dia, se vier a ocorrer alguma situação, eu saiba lidar nesses momentos. Então, não adianta eu chegar e observar dentro da unidade hospitalar, ou seja, lá no pré-atendimento. Eu paro, observo o meu colega de enfermagem, o técnico de enfermagem ou enfermeiro fazendo a conduta, e assertiva ou não, mas eu sempre vou tentar criticar, né? Antes de avaliar o porquê ele fez daquela forma. O correto é buscar esse conhecimento antes de criticar o colega, né? E fazer com que eu seja o melhor naquela área, na minha área de atuação. Então, esses são conceitos que a Associação de Enfermagem Americana traz para a gente. Buscar sempre esse conhecimento, essa técnica e esse aprendizado. E a atribuição do enfermeiro e da sua equipe garantir um pronto atendimento humanizado em todos os níveis e classificações. Na unidade de urgência e emergência, é fundamental a importância de estabelecer boas práticas, permitindo o funcionamento e a organização do serviço. Às vezes, a gente está num momento de trauma, de um momento de emergência, que, ao ler aquela frase de humanização, mas eu vou ter tempo de, no momento da emergência, eu ser humanizado? Eu tenho que ter esse pensamento, eu tenho que ter essa consciência de que a humanização não é só da área de competência médica, é principalmente também da área de enfermagem. A humanização se passa pelo fato de nós estarmos preparados, seja lá o nível de ocorrência, de emergência que chegar. Isso é ser humanizado. Já pensou que desumanização seria chegar a qualquer emergência no hospital, eu botar a mão na minha cabeça e sair correndo porque eu não sei o que eu vou fazer? Ou seja, isso não é humanização. Humanização é me preparar, né? Ter o cuidado de saber que o que chegar, mesmo que a gente possa vir a perder o paciente, a enfermagem está ali pronta para ajudar nesse contexto, né? Então, assim, lembrando que é muito importante, nessa parte da unidade de urgência e emergência, estabelecer boas práticas, permitindo o funcionamento e a organização do serviço. Também é de competência da enfermagem. Terminou todo e qualquer procedimento, a organização do setor. Mas foi muito desgastante agora, me desgastei demais nesse paciente, na conduta com esse paciente, né, na assertiva com esse paciente. Graças a Deus, conseguimos recuperar um paciente. O paciente vai ser admitido, vai para outro setor. Eu vou dar as costas, vou sair e deixar o meu setor de qualquer forma? Não. É nossa competência organizar o setor, vamos organizar o setor, porque, a qualquer momento, aquele paciente que nós intervimos, ele pode precisar daquela sala de novo, ou pode chegar algum outro paciente também que vá precisar fazer uso das mesmas coisas que nós usamos no paciente anterior. Ou seja, então, é de nossa competência ter todo esse cuidado dentro da unidade hospitalar. A equipe de enfermagem necessita atuar de forma ágil e eficaz, com o intuito de reduzir a gravidade das lesões e as taxas de mortalidade por esta causa. Como eu tinha falado no início, que eu ia voltar a falar sobre essa questão da mortalidade, e essa atuação de redução de gravidade das lesões. Após o momento da admissão do paciente, aí sim, mais uma vez, é de nossa competência cuidarmos do paciente em tempo integral, né? O médico fez sua parte brilhante, perfeito. Foi muito bom.
todas as condutas assertivas, junto com a equipe de enfermagem. Mas é de nossa competência procurar avaliar esse paciente, né, dentro do tempo estimado e observar qualquer causa que o paciente pode vir a rebaixar de novo, né? Ou seja, é de nossa competência acompanhar esse processo desse paciente. Logo após a admissão, né, deve estar vigilante, como eu já falei, junto com a sua equipe, capacitados para possíveis intercorrências. Ou seja, se o paciente que foi grave, foi até o que o doutor falou, o paciente que tem, vou trazer até agora para a CLS, o paciente que ele parou, ele corre o risco de parar de novo, né? Se o paciente parou de novo, o paciente teve outra parada cardiorrespiratória, eu vou esperar, vou ter que chamar o doutor Lúcio para vir, doutor, o paciente parou de novo para a gente voltar a fazer nossas condutas? Não. Nós precisamos estar capacitados e observando e vigilantes que esse paciente ele pode voltar a ter outra gravidade, né? Então, isso também é de nossa competência, já que nós ficamos um tempo integral com o paciente. Se o paciente vier a rebaixar e vier a óbito por conta de uma falha nessa avaliação desse paciente, isso é culpa da enfermagem, é competência nossa, avaliar. Mas o paciente ele pode rebaixar, pronto, isso foi bem visto por nós. Então, nós avaliamos, aí sim, nós chamamos o profissional médico, doutor, dá uma reavaliada nesse paciente, eu não estou achando que esse paciente está bem, né? Então, assim, às vezes a enfermagem ela sabe tanto que o médico, às vezes, nem vai. O médico, Ian, o que é que o paciente tem? Doutor, o paciente está apresentando isso, isso e isso. Pronto, Ian, vamos avaliar mais uma vez, continua a avaliação, qualquer coisa me retorna aqui, eu vou reavaliar esse paciente. Então, tudo isso é um elo de segurança e compreendendo a capacidade de cada profissional. E vou trazer, já está no finalzinho, é muito importante nós trazermos essa sistematização da assistência de enfermagem, né, que é trazido pelo COFEN no ano de 2009, que é conhecido como ASAI. Então, essa sistematização da assistência de enfermagem é de competência do enfermeiro planejar, diagnosticar, promover mecanismos de prática de cuidados e otimizar esses recursos disponíveis. Então, é de nossa competência, né, organizar todo esse fluxo, planejar como deve ser toda essa conduta, né, pós-admissão do paciente, e, a partir daí, dar um suporte desejado, o suporte que a enfermagem preconiza, que é o melhor suporte para cada paciente nosso. Referências e muito obrigado. Pessoal, Ian está aqui à disposição para poder esclarecer possíveis dúvidas que vocês tiveram. Como ele mesmo falou, temos muitos estudantes aqui, né, de enfermagem, na parte do curso superior, enfermagem, também técnicos de enfermagem. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de tirar alguma dúvida com o Ian? Pegando o gancho de tudo que começou, desde do Dr. Lúcio, passando por doutora Elvia e agora com o Ian. Alguém? Pronto. E aí eu faço aquela bola, levanto aquela bola. Tem algum assunto que sempre você é questionado ao término de uma palestra, quando você aborda algum assunto? O que mais está em foco? Porque a gente sabe que a saúde está numa mudança constante, evolução constante. O que você poderia deixar aqui para já esclarecer alguma dúvida que às vezes a pessoa até tem, mas ela acaba não colocando na hora? Na verdade, assim, como eu participo de muitas, né, faço muitas palestras, né, sobre o PH-TLS, a maior dúvida das pessoas geralmente é dentro do enfoque do atendimento do pré-hospitalar. A principal dúvida das pessoas é, Ian, como que tantas coisas, né, que é ditas dentro do PH-TLS, dentro do ATLS, e é feito por apenas 2 profissionais, né, que é o técnico de enfermagem e o condutor socorrista. Dentro desse contexto do PH-TLS, é muito importante nós termos o treinamento diário. Por que o treinamento diário? Porque como nós só temos 2 pessoas, é porque nós somos básicos, ambulância básica, que nós não vamos pegar um paciente de USA. Às vezes nós pegamos paciente de USA, que é uma unidade de suporte avançado, mas com o treinamento da equipe,
né, a busca por esse conhecimento, então a gente consegue direcionar da melhor maneira, evitando a mortalidade desse paciente. Então, assim, as pessoas têm muitas dúvidas quanto a isso. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Todos vocês estão de parabéns por estar aqui, por ter esse pensamento de melhorias, né, de treinamentos, né, de busca pelo conhecimento, né, aumentando esse conhecimento, e agradecer esse momento realmente ao Fabrício e a André por estar nos proporcionando todo esse momento que é de treinamento, movimento de aprendizado, né? E eu sou do PHTLS, eu sempre faço leituras do ATLS, estou sempre fazendo algumas práticas, né, de palestras. E hoje a doutora Elva falou uma coisa que foi muito importante, né, há muito tempo que eu não via, né, que foi a questão do trauma, quando o paciente politraumatizado, a gente pode caracterizar, mesmo o paciente tendo 2 traumas, né, nós não necessitamos caracterizá-lo como politraumatizado, porque é um paciente que não corre risco iminente de morte. Então, isso é muito importante para a gente estar sempre treinando e nos aperfeiçoando. Só tenho que agradecer a Fabrício e a André. Ian, você sabe que eu sou sua fã, né? E minha pergunta vai, porque tem vários alunos que me perguntam, então eu vou fazer essa pergunta para você. Em relativo aos cursos, como fazer esses cursos? Né? Em relativo, para ficar bem claro, o enfermeiro, o técnico, quando ele trabalha na emergência, quando ele trabalha na SAMU, ele basta terminar o curso e ir ou precisa de algum preparo? E onde fazer? Foi uma pergunta muito boa, porque nós tivemos, anteontem e ontem, nós tivemos uma atualização dos enfermeiros da região, dos enfermeiros e, na verdade, do socorrista do SAMU da região. Nós tivemos a presença até da presidente do Corém, em Feira de Santana. E uma das plateias foi um estudante de enfermagem, fez essa pergunta também. E é uma pergunta muito boa, porque eu fico muito feliz, porque é uma área que eu amo, que eu sou apaixonado, que é a área do APH, SAMU principalmente. E, às vezes, as pessoas ficam procurando, né, como ingressar no SAMU. Na verdade, o SAMU realmente é através de concurso ou, a depender da região, REDAS, né? Mas, dentro do próprio SAMU, é feito todo esse treinamento. Então, o enfermeiro ou técnico, o enfermeiro, ele precisa ter o suporte básico, o suporte avançado de vida, e precisa ter o curso introdutório do SAMU, que esse curso introdutório do SAMU só é feito pelo próprio SAMU. Então, dentro do SAMU é feito todo esse treinamento. Mas aqueles que não querem estar no SAMU, mas querem ter a prática de urgência e emergência, existem alguns cursos, né? Eu já até promovi alguns aqui no município, que é o suporte básico, né, e o suporte avançado de vida. Isso você pode fazer individualmente. E esses cursos, geralmente, existem algumas escolas em Feira e Salvador que fazem esses cursos, né? Isso aí teria que dar uma pesquisada. Mas, realmente, para estar inserido dentro do contexto de emergência, tem que ser através desse leque, desse foco. Pessoal, mais alguém? Alguma pergunta? Então, Ian, convido você agora a subir aqui e receber, né, uma pequena lembrança do Dr. André, do Dr. Fabrício. E uma salva de palmas para o Ian, por favor. Pessoal, para a gente finalizar nosso primeiro dia,